Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição do nosso pequeno grupo. Fico muito feliz com a sua presença aqui. O tema de hoje é a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira, a lição de número 6. E nosso texto principal está em João, capítulo 17, verso 17. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos fazermos uma breve oração. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de dar a Tua palavra. Que Seu Santo Espírito fale nos nossos corações e confirme cada dia que a Tua palavra é a verdade em nossa vida. Que cada dia buscamos seguir as orientações da Tua palavra e viver conforme o que Tu ensinas para cada um de nós. Essas bênçãos nós pedimos e agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, convido você que abra a sua Bíblia ou pegue aí mesmo na sua lição e leiamos junto aqui o texto de hoje, de João 17:17. Diz assim: Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus diz claramente que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. E aqui na parte do quebra-gelo tem a pergunta de que maneira a Bíblia nos ajuda a discernir entre a verdade e o erro. A Bíblia ela é clara, tudo que a Bíblia nos orienta é a verdade. Tudo que dá fora do que a Bíblia orienta é o erro, é o errado. Então, se eu quero seguir a verdade, viver conforme a verdade, eu preciso seguir o que a Bíblia me ensina através das Escrituras, né? Através dos seus profetas, através dos seus ensinos. Aqui na parte para refletir, como é dizendo assim, Deus é chamado de o Deus da verdade. Lá, por exemplo, em Isaías 55:16, diz que Deus é da verdade, o Deus da verdade. Então, a Bíblia é clara em dizer que Deus é da verdade. E ainda fala aqui, ó, o Deus é chamado de o Deus da verdade, que fala a verdade. É o Deus da verdade que fala a verdade, segundo Isaías 45, verso 19. As Escrituras é a palavra de Deus. Por isso, o conteúdo da Bíblia não é nada além da verdade divina. É só, diz aqui, ó, o seguinte, ó, revelado ao ser humano. O salmista escreveu: as tuas palavras são em tudo verdade. Então, em tudo, a Bíblia é a verdade. Então, por exemplo, se eu quero viver na verdade, eu preciso viver o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia me orienta. Ou seja, todos os dias eu preciso estudar esse livro. Todos os dias eu preciso ler a palavra de Deus e buscar viver conforme ela me orienta. Por quê? Porque ela é a verdade. A gente que quer ser verdadeiro, a gente que quer ser justo e andar no caminho reto, precisa seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Porque a Bíblia, ela não é apenas um livro, ela é o nosso manual. Se eu quero andar direito, a Bíblia é o que me inspira, a Bíblia é o que me mostra o caminho a seguir. Diz aqui, continuando, em sua oração ao Pai, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Jesus afirma essa veracidade ali em João 17:17, que a Bíblia é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. O evangelho pregado pelos apóstolos é chamado de a palavra da verdade. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Então, a palavra da verdade. Aquilo que os apóstolos pregavam era a verdade. O que Jesus pregava é a verdade. O que os salmistas escreveram é a verdade. Toda a Escritura é a verdade. Então, se eu quero seguir a verdade, eu preciso ter a Bíblia como meu guia de fé e prática no meu dia a dia. As implicações da veracidade completa das Escrituras são claras. Não somente os seus autores declaram a verdade no que diz respeito sobre Deus e salvação, como também em relação a outros assuntos. Não é verdade que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Paulo diz: toda a Escritura é a verdade. Aliás, toda a Escritura é inspirada. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inspiração de Deus. É inspirada por Deus. A gente já falou isso também anteriormente, como a atuação da inspiração funciona. Como era de fato a inspiração. Deus, ele colocava nos pensamentos, no desejo do coração dos escritores, e eles escreviam segundo a sua própria linguagem, mas conforme o Espírito Santo lhe permitia que ele escrevesse. E eles escreveram, trazendo orientações para a nossa vida. E precisamos ter isso muito claro em nossa vida.
A pergunta aqui, ó, o que significa que todo o seu conteúdo é inspirado e verdadeiro? Até mesmo as sessões que falam sobre milagre, história, ética, ciência e doutrina. Então, não existe assim, uma parte da Bíblia é inspirada e outra não. Toda a Bíblia é inspirada. De Gênesis a Apocalipse. Do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse. Toda a Bíblia é inspirada ou dirigida pelo nosso Deus. Então, precisamos estudarmos a Bíblia todos os dias. Isso aqui, por essa razão, quando um estudante toma a Bíblia, deve estar seguro de que em suas mãos um registro verdadeiro e fidedigno da revelação divina. Um registro que tem permanecido através dos tempos a despeito dos ataques mais ferozes lançados contra ela. Por exemplo, Isaías 40, verso 8 diz: seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E aí a gente vê uma coisa. Durante toda a história, desde Gênesis até nós, a Bíblia, o livro de Deus, sempre sofreu ataque. Deus sempre houve esse ataque contra Deus e contra a sua palavra. Né? Quando, por exemplo, manifestavam os profetas, as pessoas, é falso, não é de Deus, não é. Desde o início. E só que ali depois, por exemplo, das mortes de Jesus, depois que Jesus vai para o céu, depois ali do ano 300 para cá, essa perseguição ela aumentou ainda mais em relação à Escritura. Por exemplo, alguns anos atrás, pouco antes depois da Reforma, a igreja sofreu muita, a Bíblia sofreu muita perseguição. Por exemplo, a França pegou um monte de Bíblia, colocou ali na praça e queimou uma grande quantidade de Bíblia. E muitos profetas falsos ali, disseram que a Bíblia iria ser destruída e que muito em breve, no futuro, a Bíblia não mais existiria. E já há mais de 2000 anos se passaram depois da vinda de Cristo e a Bíblia permanece. E cada dia mais forte. Hoje temos mais Bíblia do que pessoas neste mundo. Por exemplo, eu tenho mais de 6 Bíblias em casa. Eu creio que provavelmente você que está me assistindo agora, você deve ter pelo menos uma Bíblia em sua casa. É difícil você achar uma casa que não tem uma Bíblia. Isso mostra o quê? Que é Deus que tem guiado esse livro, é Deus que está à frente desse livro, porque nenhum livro, você pode examinar todos os livros do mundo, nenhum livro sobreviveu há tanto tempo, com tantas traduções, com tantas linguagens, com tanta cópia, como a Bíblia Sagrada. Então você vê quão importante é esse livro. E Deus tem preservado. E ele chegou até você. E o que você deve fazer? Estudar, ler a palavra de Deus e buscar viver o que ela te ensina. Vamos continuando aqui. Muitas teorias humanas que têm desafiado o conteúdo da Bíblia viraram moda porque homens inteligentes imaginam que finalmente tinham encontrado algo que desacreditasse a Bíblia ou diminuísse o valor da sua inspiração. Porém, depois de um tempo, surge evidência incontestável, como a arqueologia, por exemplo, que acaba ratificando a Bíblia, vez após vez, deixando de lado as ideias humanas. Tem muitas pessoas que têm uma inteligência brilhante, que têm ali levantado muitas teorias em relação à verdade bíblica. Por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo uma pessoa, na internet, falando que, humanamente falando, tecnicamente, é impossível a existência do dilúvio. E aí a gente esquece, ou ele esquece, que a Bíblia, certo? O dilúvio que aconteceu, de fato aconteceu, porque a Bíblia nos orienta, e a Bíblia é a verdade, a Bíblia diz que então é verdade, acabou, ponto final. E também uma coisa, que ele diz, como é que pode isso e aquilo, é incabível, sabe? Muitas coisas para nós é impossível para nós fazer, mas não é impossível para Deus. Então, é impossível para o ser humano, mas é possível para o nosso Deus. Então, não adianta nós queremos questionar, por exemplo, muitas coisas que acontecem na Bíblia, isso é impossível. De fato, mas Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de fazer coisa extraordinária, coisas que estão muito além da nossa imaginação.
Entende? Então, todas essas pessoas inteligentes que têm se levantado contra a Bíblia, no fim, elas terminam se perdendo, porque vem prova, a Bíblia vai cada dia ali, a arqueologia vem se descobrindo, a história mostra de que fato a Bíblia é a verdade. Entende? Então, assim, sempre vai haver pessoas que se levantam contra a Bíblia. Mas a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E ela sempre vai existir. É um livro que já enterrou muita gente. Quantas pessoas não tentaram destruir a Bíblia? E a Bíblia permanece? E essas pessoas já morreram. Entende? Então, precisamos viver o que ela nos ensina. Entendeu? Nos ensina. Aqui diz o seguinte, para finalizar: no fim, sempre se cumpre a declaração inspirada que diz: seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 2. Então, seja Deus verdadeiro. Então, Deus é a verdade. Não adianta nós, o ser humano, querer ir contra o que a Bíblia nos ensina, contra as orientações de Deus. Sabe por quê? Porque todo o resto, tudo que passa, vai passar. Todas essas teorias serão passageiras. O que permanece para sempre é a palavra de Deus. Como diz Isaías 40, verso 8, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Se algo que é eterno neste mundo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E se queremos também ser eterno um dia, precisamos deixarmos ser guiados por essa palavra. E aqui na parte abrindo o coração, a primeira pergunta é: por que é importante crer na veracidade da Bíblia? Porque se não cremos na veracidade da Bíblia, nós iremos nos perder. Por quê? Porque virá teorias e doutrinas, falsos ensinamentos, que vai nos desviar nossa mente de Deus, da palavra, e nós estaremos perdidos. Porque nós rejeitaremos a palavra de Deus, se não... Aliás, rejeitaremos o próprio Cristo, se não tivermos alicerciado na palavra, no assim diz o Senhor, na palavra de Deus. Então, assim, veja o tamanho da importância que é crer no que a Bíblia nos ensina. Outra pergunta aqui no Abrindo o Coração é: a Bíblia é um guia seguro para a fé e a prática em um mundo contraditório? Claro, porque se existe algo que é verdadeiro, existe algo que é puro e bom neste mundo, é a palavra de Deus. Por mais que o mundo esteja tão contraditório, a Bíblia é a verdade. Por exemplo, um dia desse, nessa semana passada, eu estive participando, ouvindo uma palestra de uma nutricionista, onde ela disse que a melhor gordura para alimentar o ser humano é a gordura do porco. Mas a Bíblia diz que o porco é algo imundo. É algo imundo. Então eu vou ficar com a nutricionista diz, ou vou ficar com a palavra de Deus? Entende? Então, assim, o mundo diz uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra. E nós precisamos ser guiados pelo assim diz o Senhor, pela palavra de Deus. Porque se existe uma verdade nesse mundo, é a palavra de Deus. A última pergunta: é importante o conceito que temos da Bíblia? Ele diz: justifique sua resposta. Claro que é importante. Porque sem o conceito que temos da Bíblia, o conceito errado que tivermos da Bíblia, pode nos levar à perdição. Por isso é importante entender que a Bíblia ela tem um autor, e o autor da Bíblia é Deus. E ela tem 40 escritores, mas autor apenas um, que é Deus. Então, a forma como vemos a Bíblia é a forma como vemos a Deus, é a forma como vemos o mundo. Então, se o mundo diz que a gordura de porco é a melhor gordura que tem nesse mundo para se alimentar, e a Bíblia diz que não é, eu tenho que ficar com a Bíblia. Se o mundo diz hoje, nas grandes Blu-rays desse mundo, nas leis azuis, que eu devo descansar no dia de domingo, que o dia de domingo é o dia do Senhor, é um dia para salvar o planeta e tudo mais. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz claramente que o dia do Senhor é o sábado, que é um sinal entre o seu povo e o mundo. Entre o seu povo e ele, quer dizer. O sábado é o sinal de Deus.
Então, eu vou seguir o que as Blue Age diz? Ou vou seguir o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é o sábado. O mundo diz que é o domingo. E a pergunta é, a quem vamos ser deixados nos guiar? Por quem seremos guiados? Pelo mundo ou pela Bíblia? Pela palavra de Deus? Sabe, a palavra de Deus é Deus falando a nós hoje. É Deus falando ao nosso coração. Por isso precisamos ser guiados por assim diz o Senhor. Por assim diz o Senhor na palavra de Deus. Porque Deus fala a verdade. A Bíblia é o que a primeira mensagem diz. Deus é chamado de o Deus, a verdade, que fala a verdade. E é isso. Um conceito errado das Escrituras pode nos levar à perdição. A pergunta é, você quer se perder? Claro que não, eu também não. Então eu preciso seguir o que a Bíblia me orienta. Aqui, já na parte trabalhando junto. Diz o seguinte, ensine os seus alunos de estudos bíblicos, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia, o mundo pode dizer o que disser, mas eu preciso ser guiado pelo assim diz as Escrituras. Por assim diz a Bíblia. Entende? Meu apelo para você é que a Bíblia seja a verdade em sua vida. Que a Bíblia seja a verdade em sua vida. Eu pergunto, você aceita a Bíblia como sua regra, como a regra de prática e fé na sua vida? Como a regra de fé e prática em sua vida? Se você crê, você coloque nos comentários, a Bíblia é a verdade, ou a palavra de Deus é a verdade. Coloque no comentário, a palavra de Deus é a verdade. Meu amado irmão, meu amigo, deixe ser guiado pela Bíblia. Deixe ser guiado por assim diz o Senhor. Não importa o que as pessoas dizem, não importa quem as pessoas dizem, não importa o que o mundo diz, siga a Bíblia. Siga este livro. Siga a palavra de Deus todos os dias. Seja moldado por esse livro. Deixe que ele seja o seu guia todo o tempo. Todo o tempo. E não deixe também, estudando a palavra de Deus, estudando a sua lição da escola sabatina. Aqui no final da lição da escola sabatina, nós temos as nossas lições do pequeno grupo. Participe do pequeno grupo, se envolva no pequeno grupo. Aprenda mais desse livro, ame esse livro, porque a palavra de Deus, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para o ser humano. E se amamos a Deus, precisamos amar a sua palavra. Se amamos a Deus, precisamos estudar a sua palavra, precisamos entender o que Deus tem nos falado durante todo esse tempo. Na próxima semana, o tema é Jesus, a palavra suprema de Deus. Jesus, a palavra suprema de Deus. É a lição da nossa próxima semana. Convido você nesse momento para juntos fazermos uma oração. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Que a cada dia possamos nos firmar mais ainda nessa verdade. Cada dia buscarmos viver segundo a Tua palavra, segundo as Tuas orientações para a nossa vida. Senhor, abençoe cada pessoa que assistiu esse programa até aqui, que assistiu esse vídeo até aqui. Que o Senhor abençoe a vida dele, que abençoe a família dele, os amigos dele, a igreja dele, o pequeno grupo dele, para que eles sejam a luz a brilhar em seu pequeno grupo. Que ele possa ser uma influência, que ele possa ser um motivador para que as pessoas estudem a Bíblia, que ele estude a Bíblia e incentive outra a estudar. E tenhamos aí pessoas preparadas para encontrar com o Senhor. Que o Senhor santifique a vida de cada uma na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado, meu irmão. Quero dizer para você que você fique com Deus e que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. E que você seja muito feliz compartilhando a palavra de Deus por onde quer que você vá. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.